Em um mundo cada vez mais conectado, as redes sociais se tornaram uma parte inseparável da vida de muita gente, né? Mas o que você mostra na internet pode ser usado contra você no tribunal? Uma foto, uma captura de tela de uma conversa, pode ser prova em um processo judicial? Para responder a essas perguntas e falar mais sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio do RJ a advogada Carolina Patitucci, presidente da OAB de Volta Redonda. Você pode participar mandando sua pergunta para o nosso WhatsApp 993139599. Boa tarde, doutora. Obrigada pela sua presença aqui hoje. Boa tarde, Michele. Eu que agradeço. Boa tarde a todos e todas. E eu já começo com uma pergunta de telespectador que já chegou. A gente chama desde sempre a participação de todo mundo. Então eu vou começar com a pergunta do Flávio Freitas. Ele é de Resende. Ele gostaria de saber se mesmo tendo provas no celular, se isso vale. Boa tarde, Flávio. Sim, isso ainda, Michele, é um questionamento, ainda é uma discussão nos tribunais. Existem já algumas decisões em relação a essas provas, mas, falando das provas em si, o inciso 54 do artigo 5º lá da nossa Constituição Federal fala que, no devido processo legal, são assegurados a produção de todos os meios de provas. E o Código de Processo Civil, que vai reger sobre os processos, fala também que as provas eletrônicas, elas são também importantes para essas produções dentro de um processo. Então, ela é possível, só que existem algumas regras e algumas discussões nos tribunais. É uma discussão nova ainda? Ainda é muito recente. Para você ter uma noção, Michele, a lei que trouxe sobre o Marco Civil foi em 2014, que traz sobre o uso da internet de nós, né, o uso, é recente agora, 2014. Então, ainda está se discutindo, ainda falta legislação específica. Mas, assim, os tribunais, o STF, o STJ, ano passado, ele deu uma decisão que ele inviabilizou uma prova de WhatsApp dentro de um processo criminal. E o relator desse processo, ele disse que a prova do WhatsApp é muito frágil, porque ela pode ser mudada, ela pode ser alterada, porque quando você apaga a mensagem não fica esse registro. Então já existe um precedente nesse sentido, mas é aquela resposta que todo operador do direito sabe, que é o depende, que vai depender de cada caso concreto. Então, às vezes, se a pessoa junta uma prova no processo e a outra parte, ela não impugnou aquele documento, então, de certa forma, ela confessou que aquela conversa realmente existiu. Então, ele ainda pergunta aqui, só complementando a pergunta do Flávio, se mesmo ele tendo essa prova no celular, que então depende de cada caso valer ou não, se é preciso ter uma testemunha. Interessante, interessante. Olha, como é no celular, não tem como ter a testemunha. O que o ordenamento jurídico orienta? Está lá no artigo 384 do CPC, que fala sobre a ata notarial. Então, você leva esse celular até um cartório de notas, o tabelião, ele possui a fé pública e ele vai reduzir a termo aquilo que ele está lendo. Então, ele vai fazer no documento aquilo que ele viu no celular. Então, isso hoje é uma prova, para que essa prova seja bem robusta, a ata notarial ela é importantíssima. O Robson Chaves de Barra Mansa, inclusive, está comentando o que a gente está falando, ele falou assim, mensagens de WhatsApp são passíveis de edição hoje em dia, né? Nesse caso, como é que fica? Fica essa discussão que está acontecendo ainda, né? Exatamente. A Associação Brasileira de Normas também, que é a ABNT, ela trouxe lá no ISO 27000 a questão sobre essas provas digitais. Então, ela meio que deu um parecer sobre o que seria necessário para que essas provas sejam aplicáveis. Hoje já estão aparecendo novos aplicativos que estão fazendo essa verificação se aquela conversa é ou não verdade, né? Então, a gente ainda precisa entender como os tribunais vão aceitar. Mas, por exemplo, a perícia judicial, aí sim, acredito que ela é mais segura, porque aí ela vai ficar com o celular e vai conseguir ver se existe um backup, se teve alguma conversa que foi apagada. Então, acredito que é mais seguro a perícia no celular. A gente está falando das conversas, mas as fotos também valem como prova? Vale, as fotos é a mesma coisa. A ata notarial, ela também é feita das fotos, né? Aquela que eu te falei no cartório. Então, as fotos, vídeos, áudios,
tudo isso é como prova, né? E isso vale para qualquer instância jurídica, trabalhista, criminal, enfim? Isso, perfeito. Normalmente, assim, os casos que mais são recorrentes, por exemplo, é se comprovar uma dívida, ou um contrato que foi feito de forma verbal, ou num contrato trabalhista para se comprovar uma justa causa, ou um vínculo de emprego. E o que se usa muito, Michele, é também nas questões na esfera criminal, para se comprovar o delito. E quais são os critérios, então, que os tribunais hoje, mesmo com toda essa análise, mesmo sendo tudo muito recente, já consideram? Você já teve algum caso que, sim, foi válido, não precisou de testemunha? Sim, então, é a ata notarial. A ata notarial hoje é o mais seguro, é o que está valendo, porque é o que está na lei. Só que ainda, como eu disse, é uma discussão que ainda precisa ser falada, ser dita, mas quando a outra parte ela não questiona aquele print, então acaba confessando. Então, o silêncio acaba confessando. Exatamente. Então, às vezes, as provas elas são concedidas e todo o conteúdo probatório também. Porque às vezes o juiz ele não vai olhar somente aquele print de WhatsApp, são várias provas, aí vem a testemunha, como o Robson comentou. Tá certo, Carolina. Então é uma coisa a ser discutida que já está acontecendo, mas é tudo muito rápido, né? Na velocidade da internet. É verdade, é verdade. Obrigada por todos esses esclarecimentos hoje aqui no RJ. Nada, obrigada.